Joesley Batista desesperado. O roubo bilionário dos poços americanos na Venezuela. Empresário brasileiro surrupia ativos confiscados de empresas americanas e agora enfrenta a fúria de Trump e possível confisco total. Reportagem investigativa explosiva, 11 de janeiro de 2026. O escândalo que está explodindo. Enquanto Donald Trump pressiona petroleiras americanas a investir 100 bilhões de dólares na reconstrução da Venezuela, uma bomba está prestes a explodir. Joesley Batista está operando poços de petróleo que foram roubados de empresas americanas há quase 20 anos. E agora, com a queda de Maduro e Trump no controle da Venezuela, o empresário brasileiro enfrenta a possibilidade real de perder tudo o que investiu, ser processado nos Estados Unidos, ter ativos confiscados e enfrentar represálias comerciais. Prepare-se para entender um dos maiores esquemas de apropriação de ativos internacionais da história recente. Parte 1. O roubo original. Como Chávez confiscou 12 bilhões de dólares da ConocoPhillips. A nacionalização de 2006-2007. Em 2006, o ditador venezuelano Hugo Chávez iniciou um processo brutal de nacionalização do setor petrolífero. As principais vítimas: 1. ConocoPhillips. Perdeu 12 bilhões de dólares em ativos. Tinha operações massivas na faixa petrolífera do Orinoco. Poços, plataformas, infraestrutura, tudo confiscado. Empresa é hoje o maior credor privado da Venezuela. 2. ExxonMobil. Perdeu ativos avaliados em bilhões. Também teve operações confiscadas. Saiu completamente da Venezuela. 3. Outras empresas americanas. Total de prejuízos, dezenas de bilhões de dólares. As decisões judiciais internacionais. O Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos do Banco Mundial determinou que a ConocoPhillips deveria receber 8,7 bilhões de dólares da Venezuela e a ExxonMobil 1,6 bilhões. A Venezuela recorreu e nunca pagou. Parte 2. Como Joesley surrupiou os poços americanos. A Operação Petro Roraima. Segundo investigações, a JNF é sócia de uma concessão para a exploração de poços de petróleo que hoje estão sob o controle do regime chavista, mas foram expropriados da multinacional americana ConocoPhillips em 2006, durante o processo de estatização do setor na era Hugo Chávez. Como funcionou o esquema? 1. Joint Venture Fantasma. O grupo mantém negócios no setor através da Petro Roraima, uma joint venture de capital misto controlada por uma filial da estatal PDVSA em parceria com a A&B Oil and Gas, companhia privada do empresário George Cardona, representante dos Batista no país. 2. O laranja George Cardona. George Cardona é o representante dos Batista na Venezuela. A&B Oil and Gas é a sua empresa privada. Serve de intermediário para ocultar participação direta da JNF. 3. Parceria com a PDVSA. Estatal venezuelana corrupta, controlada pelo regime chavista, permite que brasileiros operem em poços confiscados dos americanos. A negação descarada. Procurada pela imprensa, a JNF afirmou por meio de nota que a informação não procede e o grupo não controla poços de petróleo na Venezuela. Mas múltiplas fontes confirmam a operação. Documentos diplomáticos, sob sigilo, fontes venezuelanas, reportagens do O Globo, Bloomberg e Estadão. Análise de especialistas do setor. O sigilo diplomático protetor. O Itamaraty colocou sob sigilo de 5 anos telegramas diplomáticos sobre os irmãos Joesley e Wesley Batista e o regime até então liderado por Maduro. Por que o sigilo? Proteger Joesley, ocultar envolvimento do governo Lula, esconder a verdadeira natureza dos negócios? O desespero de Joesley. Trump vai tomar tudo de volta. A reunião explosiva na Casa Branca. Na sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, Trump reuniu 20 executivos das maiores petroleiras americanas na Casa Branca. O objetivo:
conseguir 100 bilhões de dólares para reconstruir o setor petrolífero venezuelano. O momento da verdade. Ryan Lance versus Trump. A conversa que mudou tudo. Em determinado momento, Trump perguntou a Ryan Lance quanto a empresa havia perdido na Venezuela, levando o CEO da ConocoPhillips a responder que a companhia teve um prejuízo de 12 bilhões de dólares. A resposta de Trump foi devastadora para Joesley. "We are going to start with an even plate. We are not going to look at what people lost in the past," Trump said, adding that the $12 billion ConocoPhillips left behind in the country would make a good write-off. Lance noted that the write-off had already taken place. Tradução: vamos começar do zero. Não vamos olhar para o que pessoas perderam no passado. Mas também deixou claro que empresas americanas terão prioridade e que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. O terror de perder bilhões. O temor de Joesley é de que os Estados Unidos retomem completamente a operação dos poços e a JF seja desalojada e sofra prejuízo bilionários, o que se justifica à luz das circunstâncias. Parte 4. A posição oficial das petroleiras americanas. ExxonMobil. Venezuela é inviável para investimento. O diretor-presidente de ExxonMobil Corp, Darren Woods, afirmou que a Venezuela atualmente é ininvestível e observou que os ativos de sua empresa já haviam sido confiscados pelo governo em Caracas. Por que isso importa? Se a Exxon, que perdeu bilhões, acha que é inviável, o que diabos Joesley está fazendo lá? ConocoPhillips, o maior credor privado. ConocoPhillips CEO Ryan Lance, whose companies owed $12 billion in debts related to Venezuela's nationalization campaign nearly 20 decades ago, described ConocoPhillips as the largest non-sovereign credit holder in Venezuela today. ConocoPhillips é a maior credora privada da Venezuela e Joesley está operando os poços deles. A exigência de Ryan Lance. Moving forward, Lance asked Trump to consider restructuring the entire Venezuelan energy system, including PDVSA, referencing Venezuela's state-owned oil company, Petróleos de Venezuela. Ele quer reestruturar a PDVSA inteira, a mesma PDVSA que é sócia de Joesley na Petro Roraima. A estratégia desesperada de Joesley. Tentando salvar os negócios com Delcy Rodrigues. Fontes ligadas ao setor afirmam ao O Globo que Joesley e parceiros tentam negociar com a presidente interina Delcy Rodrigues para proteger os negócios diante das propostas norte-americanas de parceria. O problema, Delcy está completamente sob o controle de Trump agora. A visita desesperada a Maduro em 23 de novembro. Agora faz total sentido a visita de Joesley a Maduro em 23 de novembro. Ele não foi apenas tentar convencer Maduro a renunciar, ele foi tentar salvar seus bilhões em poços de petróleo. Joesley sabia. Trump ia atacar, Maduro ia cair, os poços seriam retomados, ele perderia tudo. Por isso, ofereceu a Maduro exílio na Turquia, proteção contra a extradição, tudo para tentar uma transição suave que protegesse seus negócios. O plano B, negociar direto com Trump. Por que Joesley doou 5 milhões de dólares para a posse de Trump? Por que facilitou reunião entre Trump e Lula? Por que trabalhou contra as tarifas? Resposta: para ter acesso a Trump quando os poços fossem ameaçados. E está funcionando? Não. Trump deixou claro, vamos começar do zero. Parte 6. Os riscos jurídicos monumentais. 1. Confisco direto pelos Estados Unidos. Com os Estados Unidos governando a Venezuela, Trump pode simplesmente decretar que os poços voltam para ConocoPhillips, classificar Joesley como cúmplice do regime Maduro, confiscar ativos sem indenização. 2. Processos judiciais nos Estados Unidos.
ConocoPhillips pode processar Joesley por receptação de bens roubados, enriquecimento ilícito, conspiração com regime ditatorial, violação de sanções internacionais. 3. Sanções comerciais. Trump pode sancionar a JBS nos Estados Unidos, bloquear operações de JF Emboi AIB, proibir importações, congelar ativos americanos. 4. Perda total do investimento. Cenário mais provável: Joesley perde tudo que investiu, sem direito à indenização, sem recurso legal, simplesmente despejado. Os números do desespero. Quanto Joesley tem em jogo? Valores conhecidos. Investimentos em poços. Não revelado. Sigilo diplomático. Contratos anteriores de carne. 2,1 bilhões de dólares. Estimativa de mercado. Bilhões em risco. Quanto vale o petróleo venezuelano? As maiores reservas comprovadas do mundo. Mais que a Arábia Saudita, mais que Rússia, mais que qualquer outro país. Mas petróleo pesado e ruim, desconto significativo que pode chegar a $20 por barril em relação ao Brent. Custo de extração, $70 por barril. Negócio não lucrativo atualmente. Por que Joesley investiu então? Única explicação lógica. Aposta política. Esperava que Maduro permanecesse. Lavagem de dinheiro. Difícil rastrear em país sob sanções. Acordo com PT. Banco do Foro de São Paulo. Acesso privilegiado. Relacionamento com ditadura. Todas essas razões agora se voltaram contra ele. Parte 8. A conexão Lula-Maduro-Joesley. O triângulo do poder. Lula sempre defendeu Maduro, não reconheceu oposição, impôs sigilo diplomático de 5 anos. Maduro recebeu Joesley em audiência, permitiu operação nos poços confiscados, protegia negócios brasileiros. Joesley doou para Trump, intermediou Lula-Trump, opera poços roubados dos americanos, tentou convencer Maduro a renunciar. A teoria explosiva. Analistas especulam. Maduro guardava o dinheiro do petróleo que financiava o projeto de poder do PT. Se ele delatar em Nova York, não haverá sigilo de 100 anos que salve o Planalto. Com Joesley como intermediário, dinheiro brasileiro vai para a Venezuela. Investimento em poços de petróleo, recursos voltam limpos, financiam campanhas e poder político. Parte 9. O que Trump realmente quer? A declaração clara de Trump. Na reunião com petroleiras, vamos fazer um acordo com as companhias. Vocês estão lidando diretamente conosco. Vocês não estão lidando com a Venezuela. Se vocês não quiserem entrar, tenho 25 pessoas dispostas a ocupar o lugar de vocês. A ameaça para Joesley. Joesley não estava nessa reunião. Joesley não foi convidado. Joesley é brasileiro, operando poços americanos roubados. Trump deixou claro, empresas americanas terão prioridade. O ultimato não declarado. Trump está dizendo, reconstruiremos a Venezuela, com empresas americanas, começando do zero, sem reconhecer perdas do passado. Para Joesley, isso significa seus direitos sobre os poços, zero. Seus investimentos, perdidos. Sua parceria com PDVSA, cancelada. A situação de Diosdado Cabello. O protetor de Joesley está ameaçado. De acordo com fontes venezuelanas, a atuação dos Batista no país foi azeitada por Jorge Cardona, com o beneplácito do atual ministro do Interior, Diosdado Cabello, que também é próximo de Joesley. Joesley Batista, ministro do Interior de Maduro, homem forte do regime, ligado ao cartel de Los Soles, classificado como terrorista pelos Estados Unidos. Ultimato americano. Recentemente, os Estados Unidos ameaçaram capturar o ministro em uma nova operação militar, caso ele não coopere com o governo interino ou ainda conspire contra a nova presidente. Se Cabello cair, Joesley perde seu último protetor na Venezuela. Parte 11. O posicionamento dos atores. ConocoPhillips,
maior credor privado da Venezuela, 12 bilhões de dólares a receber, decisão judicial internacional a favor, apoio total de Trump, começar do zero, recuperar seus poços. ExxonMobil também perdeu bilhões, diz que Venezuela é inviável, mas com garantias de Trump, pode voltar. Tem direito à indenização. Joesley Batista não foi convidado para reunião na Casa Branca. Opera poços confiscados dos americanos, sem decisão judicial a favor, sem apoio de Trump. Protetor, cabelo, ameaçado. Sócio, PDVSA, será reestruturado. Parceiro, Maduro, preso. Governo Lula, aliado de Maduro agora preso. Sigilo diplomático suspeito. Empresário brasileiro em maus lenços. Relacionamento com Trump já ruim. Os cenários possíveis. Cenário 1. Confisco total. Probabilidade 70%. O que acontece? Estados Unidos declaram poços como propriedade da ConocoPhillips. JF é despejada sem indenização. Processos judiciais nos Estados Unidos. Joesley perde bilhões. Justificativa legal. Os poços foram roubados de empresa americana. JF operou ilegalmente propriedade confiscada. Acordo com regime ditatorial sob sanções. Receptação de bens roubados. Cenário 2. Acordo forçado. Probabilidade 20%. O que acontece? Joesley é forçado a vender sua participação. Preço ridículo, centavos por dólar. ConocoPhillips reassume o controle. Joesley recupera algo, mas perde muito. Condição: Joesley teria que cooperar, entregar informações sobre Maduro, talvez até sobre Lula. Delação internacional. Cenário 3. Negociação milagrosa. Probabilidade 10%. O que acontece? JF mantém alguma participação, como sócia minoritária das americanas. Perde controle, mas não tudo. Evita processo judicial. Condição: Joesley teria que fazer muito lobby, gastar milhões, oferecer algo muito valioso para Trump. Improvável, dadas as circunstâncias. Parte 14. As evidências do desespero. 1. A visita urgente a Maduro. Novembro 2025, Joesley corre para Caracas. Não era missão diplomática, era salvar negócios. Oferece exílio, dinheiro, tudo. Maduro recusa. 2. As negociações com Delcy. Janeiro 2026, tentativas desesperadas. Negociar proteção, garantias de continuidade. Delcy está sob controle de Trump. Não pode ajudar. 3. O silêncio oficial. Posição da JF não procede, mas não nega especificamente. Não processa quem publicou. Não abre os livros. Esconde-se atrás do sigilo diplomático. 4. O lobby desesperado. Doação de 5 milhões de dólares. Intermediação Lula-Trump. Trabalho contra tarifas. Tudo para ter acesso quando precisasse. E, quando precisou, Trump, começando do zero. Nem foi convidado para a reunião, nem foi mencionado. Parte 15. O que os especialistas dizem. Sobre a viabilidade econômica. Ninguém investe bilhões em petróleo pesado venezuelano se o objetivo é lucro comercial. Há sempre um objetivo político. Sobre os riscos jurídicos. Operar poços confiscados de empresa americana em país sob sanções, com sócio terrorista classificado. Joesley criou a tempestade perfeita de riscos legais. Sobre o futuro. Com Trump governando a Venezuela e ConocoPhillips como maior credor, Joesley tem zero chance de manter esses poços. A questão não é se vai perder, mas quanto vai perder. O cronograma do desastre. 2006-2007. Hugo Chávez confisca 12 bilhões de dólares da ConocoPhillips. ExxonMobil também perde bilhões. Empresas saem da Venezuela. 2015. Joesley recebe Diosdado Cabello no Brasil. Início do relacionamento próximo.
2024. JF adquire participação nos poços confiscados. Opera via Petro Roraima, Joint Venture com PDVSA e Jorge Cardona. Itamaraty impõe sigilo de 5 anos. Novembro 2025. Trump telefona para Maduro pedindo renúncia. 23/11. Joesley visita Maduro em Caracas. Oferece exílio na Turquia. Maduro recusa. 24/11. Estados Unidos classificam o Cartel dos Soles como terrorista. Janeiro 2026. 3/1. Operação militar captura Maduro. 5/1. Revelações sobre poços de Joesley. 9/1. Reunião de Trump com petroleiras. Ryan Lance revela 12 bilhões de dólares perdidos. Trump começando do zero. 10/1. Joesley tenta negociar com Delcy. 11/1. Futuro incerto. Desespero crescente. Parte 17. As perguntas explosivas. Quanto Joesley realmente investiu? Resposta: sigilo diplomático de 5 anos impede saber. Mas, se está desesperado assim, são bilhões. O dinheiro veio de onde? Pergunta crucial. Recursos próprios da JF, empréstimos do BNDES, dinheiro lavado, fundos políticos. Qual era o objetivo real? Opções: lucro comercial, impossível com petróleo ruim. Lavagem de dinheiro? Provável. Financiamento político? Muito provável. Aposta estratégica? Falhou. Quem mais está envolvido? Suspeitos? Governo Lula. Sigilo diplomático. PT. Possível financiamento. Outros empresários brasileiros? Políticos venezuelanos? O que Maduro pode revelar? Se fizer delação premiada em New York, esquema de financiamento, papel de Joesley, conexão com o Brasil, envolvimento de Lula? Parte 18. A ironia brutal. Joesley tentou jogar dos dois lados. Com Maduro, operava poços roubados, parceria com o regime, proteção de Diosdado Cabello. Com Trump, doação de 5 milhões de dólares, intermediação com Lula, lobby contra tarifas. Resultado? Maduro preso, perdeu proteção. Trump retoma Venezuela, perdeu o negócio, ficou sem chão dos dois lados. A ganância que gerou o desastre. Joesley queria maior frigorífico do mundo. Até que banco, PicPay, energia, âmbar, petróleo na Venezuela, não. O último foi muito longe. Mexer com propriedade americana roubada, regime ditatorial, narcotráfico, terrorismo internacional. Tudo isso sob sanções dos Estados Unidos. Foi a gota d'água. O que vem por aí? Próximos capítulos. Semana 1, 2. Trump anuncia reestruturação da PDVSA. ConocoPhillips formaliza pedido de devolução. JF tenta negociar nos bastidores. Mês 1-3. Decisão sobre controle dos poços. Possível despejo de JF. Processos judiciais começam. Mês 3-6. Joesley pode ser sancionado. Operações da JBS nos Estados Unidos ameaçadas. Crise completa. O pior cenário para o Brasil. Se Joesley for processado ou sancionado, o maior frigorífico brasileiro em risco, 75 mil empregos nos Estados Unidos ameaçados. Relações Brasil-Estados Unidos deterioram ainda mais. Lula perde importante canal com Trump. Conclusão: a queda do império. Joesley Batista construiu um império. JBS, maior frigorífico do mundo. JF, conglomerado bilionário. Acesso a ditadores e presidentes. Poder político imenso. Mas, ao tentar operar poços roubados de empresas americanas que perderam 12 bilhões de dólares em parceria com um regime ditatorial terrorista sob sanções internacionais em um país que Trump decidiu governar, Joesley pode ter cometido o erro que destruirá tudo. As 3 verdades finais. Verdade 1.
Joesley está operando propriedade roubada de empresas americanas que perderam 12 bilhões de dólares. Verdade 2. Trump está retomando o controle da Venezuela e prometeu começar do zero. Isso significa tirar os poços de Joesley. Verdade 3. Não há nenhum cenário realista onde Joesley mantém esses poços. A questão é apenas quanto ele vai perder e se haverá consequências criminais. Epílogo. A pergunta que não quer calar. Por que um empresário brasileiro já bilionário, dono do maior frigorífico do mundo, decidiu arriscar tudo para operar poços de petróleo ruins em país sob sanções, rodeados de americanos em parceria com terroristas? A resposta para essa pergunta pode explodir o maior escândalo político-econômico da década. E com Maduro preso em Nova York, com potencial delação premiada, a bomba pode estar prestes a explodir. Baseado em investigações de O Globo, Lauro Jardim, Malu Gaspar, Bloomberg, The Washington Post, Estado de São Paulo, CNN, BPM Money, Revista Oeste e outras fontes. Acompanhe, essa história está em desenvolvimento. Novos capítulos surgirão nas próximas semanas. A verdade completa ainda não foi contada, mas está prestes a ser. Você acabou de assistir a uma investigação que conecta casos e revela padrões. Se você acredita que essas informações precisam ser divulgadas, faça sua parte. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Juntos, somos mais fortes que a censura.